um estado chamado Moisés. Palestra realizada em 29 de abril de 1968. Neville Goddard. Ao ler as Escrituras, tenha sempre em mente que é uma história de salvação e não de história secular, que os personagens de Adão a Jesus são estados de consciência. Nas visões do juízo final de Blake, ele disse: deve ser entendido que as pessoas que Moisés e Abraão não estão aqui significam, mas estados significados por esses nomes como revelados ao homem mortal em uma série de revelações divinas, como eles estão escritos na Bíblia. Tendo visto a peça inteira, Blake acrescentou: quando você os vê de longe, eles aparecem como um homem, mas quando você se aproxima, eles aparecem como multidões de nações, como um homem se torna muitos. Os primeiros 5 livros da Bíblia são chamados a Torá ou a Lei, com Abraão como símbolo do início da civilização. Mas o caráter notável registrado ali é o infinito e eterno estado chamado Moisés. A palavra Moisés é a antiga forma aperfeiçoada do verbo egípcio nascer. Então, é no estado de Moisés que algo deve nascer. Agora, no final da Torá, nos é dito: Moisés, o servo do Senhor, morreu e o Senhor o sepultou. Mas ninguém conhece o local de seu enterro até hoje. Deuteronômio 34. Por quê? Porque Moisés está enterrado em você. Hoje as pessoas tentam perpetuar a identidade de cada pessoa proeminente em algum mausoléu. Em nosso país, viagens diárias são feitas para as sepulturas de nossos presidentes. Disseram-me que não há um dia em que o túmulo de Kennedy não esteja coberto de flores, pois as pessoas choram e rezam lá. Portanto, conhecemos o local de enterro de nossos presidentes e heróis, mas ninguém conhece a sepultura de Moisés. Representando o futuro de Israel em forma germinal, em Moisés, um estado enterrado no homem que o plano de redenção de Deus é revelado. Agora, um israelita não é um descendente de Abraão depois da carne, mas o eleito de Deus de qualquer nação. Seja você judeu, cristão ou muçulmano, Moisés, o futuro de Israel em forma germinal, está enterrado em você. E a palavra Israel significa governar como Deus. Tendo visto todo o esquema do plano de Deus na montanha, Moisés retorna e fala ao povo na primeira pessoa presente, dizendo: eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses além de mim. Dito isto, Moisés revela o nome de Deus como Eu Sou. Ele não disse, eu sou Moisés e o Senhor, mas eu sou o Senhor. Reconhecendo sua verdadeira identidade, Moisés começa a fazer coisas maravilhosas chamadas sinais. Dando a Moisés a vara de Deus, o Senhor disse: põe sobre ela a serpente de fogo. E todo aquele que a ver, quer esteja doente ou aflito, se crer, será curado. Todas essas imagens são literalmente verdadeiras quando o plano de Deus começa a se desdobrar em você. Somos informados de que Moisés não poderia entrar na terra prometida, que Josué, preenchido com o espírito da sabedoria, entrou e as pessoas seguidas. Josué é a palavra hebraica para Jesus. Moisés não pôde entrar porque é o plano de Deus em forma germinal. Josué é o seu desdobramento,
Como a palavra diz: Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador, e além de mim não há Salvador. O plano se desenrola em Josué no Antigo Testamento e em Jesus no Novo Testamento. Se Josué está cheio da sabedoria de Deus e Cristo é definido como o poder e a sabedoria de Deus, eles não são um e o mesmo ser? A gloriosa sabedoria de Deus em forma germinal salva Israel, puxando o que está sendo exposto quando o germe entra em erupção. Então o homem em quem isso acontece experimenta os sinais e maravilhas registrados nas Escrituras de uma maneira literal. Quem teria pensado que a vara de Deus, como uma serpente ardente sobre ela, era literalmente verdadeira? No entanto, sei que é o estado que você experimentará ao entrar na terra prometida. Eu não me importo quanto tempo você vive ou quanto você possui. Você vai morrer para este mundo, mas você está destinado a se mudar para a terra da promessa, uma terra que é eterna, onde você não pode morrer. As vestes da natureza que você veste agora morrerão, mas há um germe em você chamado Moisés, que vive para sempre. Ele está enterrado no Gogotá, o crânio do homem, e a vara de Deus é a sua medula espinhal. Tendo descido a divisão, o poder criativo cai em geração. Está destinado a ser revertido e transformado em geração e unidade. Existe apenas um ser criativo, apenas um Deus. Sendo multiforme, ele parece ser inumeráveis nações, raças e pessoas, mas no final, um por um, ele se junta ao corpo único, o único Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos nós, ainda sem perda de identidade. Você saberá que você é Deus. Eu te conhecerei e você me conhecerá. Tendo conhecido um ao outro neste estado violento pelas máscaras que agora usamos, retornaremos à unidade de um composto de outros, para sermos irmãos naquele estado celestial. É Moisés quem traz o nome de Deus. Agora que você sabe disso, peça riqueza em nome de Deus, dizendo: Eu sou rico. Você não pode apontar para fora de si mesmo e invocar o nome de Deus. Se eu estiver em um estado empobrecido e desejar o estado de riqueza, devo ousar assumir que sou rico. A Torá é uma discussão entre Jeová e Faraó, ou fé e dúvida. Você deve ter a fé de supor que você é o homem que você quer ser para se tornar isso. Seus desejos nunca acontecerão se você acreditar nas negações exibidas por sua razão e pelos sentidos externos. Ao andar na suposição de que seu desejo está satisfeito, você está invocando o nome de Deus e evocando aquilo que está assumindo. Você deve ousar assumir a riqueza, se esse for o seu objetivo. Se você deseja saúde, deve assumi-la, mesmo que o mundo do raciocínio do médico produza prova em contrário. Você deve estar sempre ciente de que eles não são o seu Deus, que existe apenas um Deus e seu nome é Eu Sou. Quando você aponta para outro como uma autoridade em seu mundo, você está transferindo o poder que pertence a Deus a um ídolo. Agora, se você pedir alguma coisa com o nome de Deus, e o nome dele é Eu Sou, e você diz Eu Sou, você não é seu próprio Criador? Deus é, porque Eu Sou. Eu mato e faço vivo. Eu firo e me curo. Eu crio a luz e formo a escuridão. E além de mim não há outro Deus.
O que eu quiser, devo assumir toda a responsabilidade por isso. Se eu quiser conjurar saúde e os médicos me disserem que não posso superar minha doença e acredito neles, fiz minha escolha e devo aceitar a responsabilidade por ela. Mas, se eu ousar assumir a saúde, Deus está proclamando isso, pois Ele não tem outro nome além de Eu Sou. Esta é a grande revelação encontrada no 3º capítulo, o versículo 14 do Êxodo. Vá e diga a eles que Eu Sou me enviou para você. Tudo o que você declara é, porque o nome de Deus é qualquer forma do verbo ser. Seja o Eu Sou. Eu fui, eu serei. Lembre-se, Moisés não é uma pessoa, mas um plano eterno de Deus. Ele foi mostrado tudo e disse para seguir o padrão que ele viu na montanha. Ninguém sabe quem escreveu os livros da Torá. Eles são assinados apenas com as letras J, B e P. Na verdade, não conhecemos o autor de nenhum livro da Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João são nomes anônimos daqueles que escreveram suas próprias visões e revelações do plano eterno de salvação de Deus. No estado de Moisés, tenho conduzido você a um novo e perigoso caminho. Eu chamei você como um grupo e expliquei o que aconteceu comigo, o homem padrão, na esperança de que você me ouça com fé. Nem todos acreditarão em mim, assim como não acreditaram em Moisés. Dizem que quando ele liderava o povo através do deserto, a maioria queria voltar ao seu antigo modo de pensar. Eles se sentiam mais seguros em suas antigas crenças. Era mais fácil permanecer escravo e receber um folheto. Muitos escravos não querem ser libertados, porque, como escravos, eles são abrigados e alimentados. Ser libertado desse estado significa que eles teriam que entrar no estado de independência, que é difícil, mas glorioso. Quando você acredita que Deus é sua própria e maravilhosa imaginação humana amorosa, você está livre da escravidão, da crença em outra. O homem foi ensinado a acreditar em um Deus externo, voltar-se para ele quando necessário, e mesmo que ele não responda, o homem continua a pensar que Deus está fazendo o seu trabalho. Mas Moisés diz para não nos voltarmos a outro Deus, dizendo: além de mim não há outro. O único Deus que te tirará da escravidão é Eu Sou. Enquanto escravizados, suponha que eu sou livre e tenha a coragem de continuar a adorar o único Deus, pois não há outro. Deus não prometeu vida sem perigo, porque você é capaz de voltar ao seu antigo estado de consciência. Pensando que você pode ter cometido um erro, você pode novamente curvar-se diante de ícones feitos pelo homem e ir à missa nos domingos de manhã. Então, Moisés leva você para a terra prometida, mas ele não pode aceitá-lo. Isso você deve fazer por si mesmo. Moisés é o padrão na forma germinal que entra em erupção como Jesus. Quando tudo o que disse sobre Jesus Cristo nas Escrituras irrompe em você, você fica surpresa ao perceber que você é Ele, que nunca houve outro, que o único Deus e seu padrão de salvação está enterrado em toda a humanidade. Agora, você acredita em minhas palavras ou não? Tudo depende de você. Eu lhe contei o que vi no topo da montanha, o grande Monte Sinai, onde as leis foram dadas no começo. Tendo experimentado aquilo que foi visto no começo, vim lhe contar, meu povo, exatamente o que aconteceu, e não o alterei. No estado de Moisés, eu te tirei da terra do Egito.
E quando chega a hora da minha partida, eu, um servo do Senhor, morrerá e será sepultado pelo próprio Deus. Este é o grande mistério da semente. A menos que caia no chão e morra, ele permanece sozinho. Mas, se morre, produz muito. O padrão, como uma semente, é plantado na terra, chamada Adão. A semente criará raízes e se desdobrará de acordo com seu padrão. A primeira erupção é para despertar, pois assim como uma semente, no momento em que um pequeno rebento sai, você sabe que a semente está viva e criou raízes. Deus é um Deus dos vivos e não dos mortos. Então, o que aparentemente foi morto desperta, e o homem ressuscita dentro de si mesmo. Despertando dentro de seu crânio imortal, onde você foi enterrado, você sai e as escrituras se desdobram diante de você. Uma criança, simbolizando o seu nascimento, está presente. 3 testemunhas estão lá para cumprir as escrituras. 5 meses depois, o padrão irrompe novamente e Davi está diante de você e o chama de pai. Você o reconhecerá e proclamará as palavras do 2º Salmo. Tu és meu filho, hoje te gerei. O relacionamento entre você e seu filho não pode ser descrito. Ainda não há incerteza quanto à sua identidade ou à sua. A terceira erupção ocorre 4 meses depois, quando seu corpo é dividido por um raio. O adorável hino Rock Vegas chama de fissura, dizendo: uma rocha de era se fendeu por mim. Quando seu corpo está fissurado, você vê uma luz dourada e líquida em sua base. Se fundindo com isso, você se torna uma serpente de fogo enrolada. Como um relâmpago, você desenrola-se direto no seu crânio, enquanto ele reverbera como um trovão. Estes são os 3 primeiros atos do desdobramento de Deus em você. Então, após um período de 2 anos e 9 meses, o padrão se completa. Como uma pomba, o símbolo do Espírito Santo dá seu selo de aprovação, descendo e sufocando você com afeição. Incapaz de negar suas visões, você as compartilhará com outras pessoas, advertindo-as, dizendo-lhes que o caminho é perigoso, pois você a está levando para uma nova terra, e se eles seguirem você, todos terão uma experiência comum. Como todos somos diferentes, não há 2 que experimentarão o padrão de maneira idêntica, mas todos encontrarão Davi. Independentemente da cor da sua pele ou do seu sexo, você vai encontrar um rapaz loiro de olhos azuis que vai chamá-lo de pai. Davi não procura um homem segundo a carne, mas o Deus que é o seu pai, e você saberá que você é ele. Moisés é o padrão de salvação de Deus em forma germinal. Tendo visto o padrão, Moisés não o leva para a terra prometida, mas revela o padrão para você. É Joshua que entra e Jesus se desdobra como padrão dentro de você. Se no Espírito Davi te chama de meu Senhor, e as Escrituras dizem que Davi chamou Jesus meu Senhor, você não é Jesus? Você não é aquele que disse: eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão? Talvez você tenha um amigo que deseja gozar de boa saúde. Você pode dar a ele, em nome de Deus, ouvindo seus pensamentos e ouvindo seu amigo lhe dizer que ele nunca se sentiu melhor. Quem está ouvindo as palavras? Eu sou. Esse é o Senhor. Responda dizendo ao seu amigo como ele é ótimo em sua imaginação. E Deus está falando. E se seu amigo está desempregado,
Ouça-o dizer que agora ele tem um trabalho maravilhoso. Felicite-o e sinta a alegria que seria sua se fosse verdade. Então, pergunte a si mesmo quem está fazendo isso e você, o Senhor, dirá: eu sou. O homem, durante todo o dia, exerce seu poder criativo, inconscientemente trazendo confusão para seu mundo. Então, ele corre para uma igreja e reza para um Deus que não existe, pois o único Deus é Eu Sou. Não há outro Deus e nunca houve outro Deus. Pratique a lei da colheita idêntica, indo para o topo da montanha. Espero que a sua ambição seja ter a Escritura se desdobrar dentro de você, pois isso transcenderia qualquer coisa aqui. Mas talvez você seja um daqueles que querem deixar este mundo tão famoso ou rico que seus restos mortais residirão em algum mausoléu enorme, mesmo que não haja garantia de que o prédio e seu conteúdo irão sobreviver. Se assim for, tudo bem, mas agora você sabe onde Moisés está enterrado. Através dos séculos, os homens têm procurado Moisés no lugar errado. Pensando que ele foi enterrado do lado de fora, eles buscam em vão, porque Deus o enterrou no crânio do homem. Contendo o plano de salvação de Deus, Moisés revela o padrão que, quando se desdobra, salva o homem. A palavra Jesus significa Jeová salva. Quando o padrão de Deus se desdobra, Deus se salvou. Como uma serpente que desaparece quando se torna o que continha, o padrão se desdobra na árvore da vida para se tornar um com Deus, o Pai da semente. Leve minha mensagem ao coração e reflita nela. Concentre sua mente completamente nesta esperança de que o padrão de salvação de Deus irromperá em você quando você estiver nessa esfera. Deve entrar em erupção para você deixar este mundo de pecado e morte e entrar na eternidade. Lá você será um rei dentro de si mesmo, criando não pela razão, mas pela vida que você sabe ser você mesmo. Lá você não será mais um corpo animado, mas um espírito que dá vida. Você é o próprio Deus. Quando você ler as Escrituras no futuro, não pense nela como registros do mito ou da história secular, mas gloriosas revelações de Deus como estados eternos de consciência personificados. Moisés é a personificação de um estado eterno, contendo o padrão perfeito que Deus projetou com o propósito de salvar a si mesmo. É Deus quem se tornou homem, que o homem pode se tornar Deus. Sabendo que ele tinha o poder de morrer e superar a morte, Deus morreu. Agora ele deve superar a morte, e ele irá. A história nos fala do grande Império Romano e do Império Chinês. Estamos vivendo no dia em que o grande Império Britânico está desaparecendo. Houve uma época em que o sol nunca se pôs no Império Britânico e agora diminuiu de tamanho para quase nada. Todo império morre no tempo. Pessoas morrem e dinastias morrem e todas as grandes fortunas vão morrer. Eu entendo que Hughes e Gilry têm uma fortuna pessoal superior a $1 bilhão. Se a fortuna deles fosse investida com juros de 6%, eles receberiam $175 mil por dia, 7 dias por semana. No entanto, quando eles saem desse pequeno segmento de tempo, eles não vão levar isso com eles. Essa é a sociedade. Então, por que colocar sua esperança nisso? Em vez disso, coloque sua esperança neste plano contido em Moisés, pois, enterrado em você, o plano de Deus entrará em erupção
e você entrará na terra prometida como Josué, chamado Jesus. Agora vamos ao silêncio. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Apresento a todos vocês a coleção de e-books O Caminho das Palestras de Neville Goddard, volume 1. São 10 e-books com as palestras que foram ministradas por ele, totalmente revisadas e de muito fácil leitura, dando continuidade aos estudos do livro O Despertar da Consciência. O link está na descrição desse vídeo. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo, nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.